Boa tarde a todos. A gente está indo para a nossa terceira parte da aula de hoje, né? Quarto conteúdo da unidade 3. Eu vou conversar um pouquinho agora sobre uso capião. Vamos falar um pouco sobre o conceito, né, do que seria o uso capião, a sua natureza jurídica. Vou apresentar para vocês os requisitos gerais e a gente vai falar sobre alguns tipos de uso capião que estão expressos na legislação, tá? Gente, muito simples, bem didático, bem direto. Uso capião é a junção de dois termos latinos. O primeiro, usus, que vem do uso, né? É bem direto. E o segundo, capionem, que do latim significa aquisição. Então, uso capião, para vocês nunca mais esquecerem, é a aquisição pelo uso. Professor, o uso capião só existe para propriedade? Não. O uso capião, ele é aplicável a todo tipo de direito real, quando você tem um exercício da posse mansa, pacífica, contínua e duradoura deste direito, tá? O uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, porque ele não decorre de um negócio jurídico, não há um desdobramento de direito vindo de alguém para outra pessoa, tá? Qual é o fundamento? A gente vai encontrar dois argumentos aqui, tá? E nesse momento, para a gente pouco interessa se existem correntes teóricas aqui disputando, né, o melhor argumento. Percebam o seguinte: o primeiro argumento que eu posso dar para falar sobre qual seria o fundamento do capião é dizer que o direito não protege aos que dormem e aquele que não usa da coisa não merece continuar com ela. Então, se outra pessoa usou da coisa por um tempo, né, que a lei permite, isso presume que aquele que não está mais exercendo o poder físico sobre a coisa abandonou o bem. Ou seja, é como se fosse uma espécie de renúncia, né? Então, a corrente subjetivista vai olhar para o uso capião a partir da lógica de intenção. Qual é o ânimo do sujeito em relação à coisa? Então, aquele que não vai atrás do seu direito, aquele que não usa, aquele que não faz valer o seu direito, ele vai perder esse direito por uma presunção de que ele não tem mais interesse em exercer esse direito. Ok? De outro modo, eu também posso fazer uma análise olhando para aquilo que vocês conhecem como utilidade social, né? O que é isso, gente? O que eu quero dizer com utilidade social? É uma forma de ver objetivamente o fato e dizer o seguinte: o direito de propriedade e os direitos reais como um todo, eles existem na nossa sociedade, no mundo jurídico, por questão de finalidade, né? Então, existe uma utilidade social do direito. E eu vou garantir esta utilidade para aquele que efetivamente usa. Então, a posse, por ser um fato objetivo, quando unida ao tempo, né, produz o direito. Então, a transformação da situação fática em direito se dá com o uso capião. Ou seja, o exercício incontestado de uma posse por um período duradouro, sem oposição, gera o direito à propriedade. Então, essa seria a lógica da corrente objetivista, tá? É a consolidação da propriedade, dando juridicidade a uma situação que era fática. Então, a posse unida ao tempo produz o direito. Vamos falar dos requisitos, gente. Quando vocês estiverem estagiando ou quando estiverem, eventualmente, trabalhando com essas questões, né, se formarem, vocês vão analisar, na maioria dos casos, requisitos. O tempo é um requisito? Sim. A gente vai ver isso na sequência. E aí eu já estou respondendo a pergunta da Adrilene. Uso capião é o exercício incontestado da posse por um período de tempo específico. Então, a modalidade de uso capião que você vai identificar, ela é modalidade porque ela está rigorosamente atrelada a um determinado requisito. E o tempo é um requisito, como a gente vai ver. Então, eu preciso explicar para vocês, inicialmente, quais são os tipos de requisitos que vocês vão enfrentar. Eu vou começar pelos requisitos pessoais. O que seriam, então, os requisitos pessoais? Aí aqui, gente, é quase que uma questão processual, né?
O que é um requisito pessoal? O requisito pessoal é aquele que diz respeito à pessoa, ao titular, ao possível titular do direito, né? Pessoal, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que nem todo mundo pode adquirir por uso capião e nem todo mundo perde por uso capião um determinado bem enquanto uma condição jurídica permanecer, tá? O exemplo típico é a questão do uso capião contra incapazes. Então, aquela criança, o menor de idade, que herda uma propriedade dos seus pais em virtude, por exemplo, do falecimento, ou que herda um bem por doação do seu avô, e ele não está exercendo a posse sobre este bem e eventualmente sofre uma perturbação nessa posse, alguém invade a área, alguma coisa do tipo, contra este menor não vai correr a prescrição. Isso é um dispositivo expresso do Código Civil, está lá entre os artigos 197 e 202. Então, eu vou dizer que é um requisito pessoal que não corra uso capião contra os absolutamente incapazes. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o uso capião de bem entre marido e mulher, entre cônjuges. A lei também vai dizer que não é possível haver uso capião enquanto eles forem casados, por exemplo. Essa situação ela se conserva pelo tempo, ainda que só um deles exerça a posse de determinado bem. E aí vocês vão ver que a gente começa a ter discussões aqui, e é legal analisar essa questão dos requisitos pessoais, porque nem todo exemplo nessa linha do que eu estou dando para vocês permite que eu leve em consideração o requisito pessoal para afastar o uso capião. Aí eu vou dar um exemplo que a legislação meio que titubeia para definir, mas a jurisprudência define. Um herdeiro ocupando exclusivamente um bem em detrimento dos demais herdeiros, uma situação que se perpetua pelo tempo. Esse herdeiro adquire uso capião em relação aos demais? Vocês vão ver que sim, de acordo com a jurisprudência, existem hipóteses em que isso pode acontecer. E aqui é que está a graça da discussão, é vocês saberem pesquisar para encontrar essas respostas. Possivelmente, numa questão para a segunda avaliação, eu devo pedir alguma coisa nesse sentido, dar trabalho para vocês nessa linha. Ok? Então, vamos avançar. O segundo grupo, ainda não falei do tempo, né? O segundo grupo de requisitos diz respeito aos requisitos reais. O que são requisitos reais? Requisitos reais são aqueles que se referem à própria coisa, tá? O exemplo clássico aqui é a questão dos bens públicos. O próprio Código Civil e a Constituição Federal afirmam que não podem ser usucapidos bens públicos. Então, aquilo que é do Estado não é passível de ser usucapido. Por isso que é importante o registro do título, para você identificar que aquele bem já saiu do patrimônio público e hoje pertence a um particular. Então, se eu quiser usucapiar um determinado bem, eu tenho que primeiro provar que ele é particular, para depois provar que eu tenho a posse contínua e incontestada deste bem ao longo do tempo. Tá? Então, outros exemplos que poderiam ser dados em relação aos requisitos reais são dizer que eu não posso me apropriar de bens que estão fora do comércio, né? De bens que, pela sua própria natureza, não autorizam a posse e que, por isso, não podem ser usucapidos, né? Eu gosto de ficar sempre com o exemplo dos bens públicos, porque é o mais fácil de entender em relação a algo que não pode ser usucapido pela própria característica da coisa, né? Vou avançar. E aí a gente chega no último grande bloco de requisitos, e aqui entra o tempo. Então, quando vocês estiverem num gabinete do juiz aí, analisando no estágio de vocês uma determinada ação de uso capião, vocês vão lembrar de mim. Porque vocês primeiro vão ver quem são as partes do processo, para ver se essas partes podem discutir esse direito. Depois vocês vão ver qual é o bem que está sendo objeto do pedido, para ver se é um bem público ou se é um bem que está fora do comércio e não poderia ser usucapido. E depois vocês vão ver qual é o tipo de usucapião que está sendo pleiteado. Aí aqui a gente entra nos requisitos formais, porque os requisitos formais dizem respeito à posse. Então, para que eu tenha direito a usucapiar um determinado bem, eu vou precisar provar que eu tenho não só o ânimo, né, de exercer a posse deste bem como se fosse minha, como essa posse deve ser justa, tá? Não, contra a posse injusta, não corre usucapião. Ela não precisa ser de boa fé. Vocês vão ver lá que existem possibilidades, mas ela precisa ser justa,
tá? Essa posse também precisa ser mansa, pacífica, pública, contínua e duradoura. Sem esses requisitos, eu não consigo percorrer o prazo, que eu ainda nem falei qual seria, para atingir o uso capião, tá? O prazo aqui, gente, é importante que vocês entendam o seguinte: cumprido o prazo, o direito é teu. Então, a ação judicial, ela tem a natureza, né, a sentença que fala sobre o uso capião, ela não tem natureza constitutiva, ela não te dá o direito, ela reconhece que você já percorreu o tempo necessário para ter este direito. Então, a natureza jurídica dessa sentença judicial, ela é declaratória, tá? Essa decisão tem que ser registrada no cartório, porque para você ter direito de propriedade, o reconhecimento, a visibilidade se dá a partir do cartório, do registro do título. E aqui a sentença é o título que te dá o direito, tá? Que não te dá, né? Aí eu já estaria me contradizendo, que ela declara que você tem o direito, tá? Vamos avançar. Gente, o tempo é um requisito essencial, é um requisito formal para o uso capião. Mas o tempo ele aparece de diferentes formas. Vocês vão ver que vários artigos do Código Civil estabelecem uso capião. E vocês vão ver também que o uso capião também está previsto não só numa legislação especial, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, ele também está previsto na Constituição Federal, tá? Tem 2 artigos que falam sobre isso, e aí o tempo varia de acordo com essas especificidades. Esse slide que eu vou projetar para vocês, e eu vou explicar para o Andrei, para facilitar a visualização posterior dos demais, ele traduz as possibilidades, tá? Tem outras? Tem, vai estar na legislação, mas eu gosto de destacar essas 4 aqui. Então, eu tenho uso capião extraordinário, eu tenho uso capião ordinário. Esses 2 são os comuns do Código Civil. Aí eu tenho uso capião especial e uso capião rural, que inicialmente, uso capião especial urbano e uso capião especial rural, que inicialmente estavam previstos na Constituição, mas foram repetidos no Código Civil, tá? Eu tenho o uso capião coletivo, que está previsto no Estatuto da Cidade, e eu tenho também o uso capião familiar, que foi incluído no Código Civil já mais recentemente, tá? Então eu vou falar dos 2 primeiros, que são os mais importantes, para explicar a questão do tempo que havia sido perguntada por vocês, principalmente pela Adrilene. Então vamos lá. Uso capião extraordinária, e já explicando que na própria uso capião extraordinária vocês têm o tempo variando de acordo com os requisitos, tá? Vou pedir licença para ler para vocês os dois dispositivos legais. Vamos lá, o que diz a lei, gente? Artigo 1238, tá? Então vamos ler com cuidado aqui. Vou ler o caput. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Gente, o que os artigos trazem para vocês não são os requisitos pessoais, nem são os requisitos reais. O que os artigos trazem são os requisitos formais. Então, vejam, uso capião extraordinário é aquela situação mais, digamos assim, extravagante que vocês vão encontrar. É a situação mais absurda. Por isso que o tempo é tão grande. Mas por que seria uma situação mais absurda, professor? Porque aqui eu estou realmente presumindo o abandono da coisa. Eu estou dando 15 anos para o proprietário aparecer e reivindicar a coisa. Tá? E por que alguém daria tanto tempo, gente? Porque neste caso aqui, o uso capião é adquirido independente de você estar com boa-fé. Ele é adquirido independente de você ter um documento que prove que você adquiriu de alguém, que seria o justo título, né? Além desses 2 requisitos,
né? Eu tenho que cumprir os 15 anos, e esses 15 anos têm que ser cumpridos sem interrupção, sem que eu tenha sofrido algum tipo de oposição, né? E eu vou pedir ao juiz que declare por sentença, e essa sentença eu vou registrar no cartório. Então, o prazo inicial para este tipo aqui, que a gente chama de uso capião extraordinário, porque é a situação mais difícil de acontecer, é de 15 anos. Pessoal, e por que o parágrafo único vai dizer que esse prazo diminui? O parágrafo único vai dizer que o prazo diminui porque eu estou dando uma função social para o meu imóvel. Pessoal, mas mesmo que ele não seja comprovado a partir da boa-fé, exatamente. Vejam, eu estou acrescendo requisitos aqui para diminuir o tempo. O que diz o parágrafo? O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, ou seja, vai de 15 para 10, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Professor, então quer dizer que se eu tenho um imóvel que eu não consigo explicar de onde veio, porque eu não tenho um papel que diga que ele é meu, mas eu estou lá há 10 anos e eu moro nele, o prazo é 10 e não 15? É isso. O prazo reduz porque eu estou prestigiando a função social da propriedade. Professor, eu não moro nele, é um comércio, eu tenho o meu escritório lá. O prazo é de 10 anos? É de 10 anos. Mas é só isso, professor? Não. Você está somando a função social a tudo aquilo que foi previsto no artigo, no caput. Então, tem que ser sem interrupção, sem oposição, você tem que dar visibilidade possuindo como se fosse seu, tá? Você não precisa ter um documento mostrando que você comprou de alguém, tá? E você precisa ter ou a moradia habitual ou a realização de obras e serviços de caráter produtivo. Pergunto a vocês, tudo bem até aí? Compreenderam o exemplo? Todos esses requisitos que eu demonstrei aqui no artigo, eles são requisitos formais do uso capião. E é isso que normalmente vocês analisam quando estão litigando em juízo sobre questões processuais relativas ao uso capião. Vocês vão tentar mostrar que o réu ou que o autor cumprem ou não esses requisitos. Tudo bem, gente? Ok. Para encerrar, então, a nossa terceira parte de hoje, eu vou dar o segundo exemplo. Vamos falar de uso capião ordinário. Por que o uso capião ordinário, gente? Porque ordinário vem de ordinariedade, ou seja, do comum. Aquilo que é ordinário é aquilo que é comum. Ou seja, é a situação mais corriqueira. O que diz a lei, então, sobre a situação mais corriqueira e mais comum de se adquirir a propriedade por uso capião? Artigo 1242, tá? Caput. Começa assim: adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Primeiro problema aqui, gente. Por que alguém que tem justo título e boa-fé vai pedir para adquirir algo por uso capião, gente? Uma pergunta simples, mas bem complexa. Provavelmente, isso aqui acontece porque você comprou da pessoa errada ou você está registrando, né, um documento que rigorosamente não poderia ser registrado, mas você tem a presunção de que ele é válido e você não sabia que havia um vício que impedia, né, que você tivesse esse direito. Mas você tem, por exemplo, uma escritura, você tem um contrato, você tem algo que justifique a sua boa-fé. Você não sabia que havia um problema. E aí o verdadeiro dono está requerendo o bem e você que não tem, verifica que há um problema, não tem como se defender, mas também descobre que já está lá há 10 anos e que nunca foi contestada a sua propriedade, que agora você está vendo ir embora, você vai se defender alegando: excelência, eu tenho justo título, eu tenho boa-fé, eu estou aqui há 10 anos, sem ter sido contestado de maneira contínua, então você pede que o juiz declare que você já é o dono pelo tempo que você está lá. Esse é o uso capião ordinário. Ele normalmente está fundado em justo título e boa-fé. Professor, mas eu posso diminuir esse tempo? Pode. A legislação é uma máxima do direito, né? O direito não socorre aos que dormem. A legislação reduz para 5 anos este prazo, nos termos do parágrafo único, se
Quando você analisar os requisitos, você tiver o seguinte acréscimo. Vamos para o parágrafo. Parágrafo único do 1242. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, ou seja, se você comprovar que você pagou pelo imóvel, tá? Com base no registro constante no respectivo cartório, ou seja, o verdadeiro proprietário, quando ele questiona o teu direito, ele está mostrando que aquele registro que consta lá está errado. Mas você, à época, não tinha como saber que estava errado. Né? Então, o requisito aqui é você mostrar que o registro te favorecia, por mais que hoje ele não favoreça. Né? Por isso que ele fala, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente. Né? Então, o juiz está assumindo aqui que tinha o registro, mas que ele não existe mais, porque foi cancelado, e aí ainda assim você está se defendendo. Então, é de 5 anos, quando houver sido adquirido onerosamente, com base num registro que depois foi cancelado, desde que os possuidores houverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, vejam aqui que eu tenho vários requisitos sendo acrescidos. E eu chamo esses requisitos gerais de função social. Eu paguei, eu tinha um registro, eu moro no lugar, ou eu tenho atividade econômica. Então, o meu prazo aqui não é nem de 15, nem de 10, ele é de 5 anos para adquirir o direito de propriedade, tá? Desde que eu comprove isso, né? Somando os requisitos. Então, pense no seguinte, o parágrafo do artigo, ele sempre é o acréscimo. Então, vocês têm que somar os requisitos, tá? Não vai ser nunca de 5 anos o prazo se você ler só o parágrafo. Você tem que ler o parágrafo presumindo que o que vem antes também está sendo cumprido, tá? Gabriele pergunta, professor, como pode haver uso capião sem atribuir função social? Uso capião sem atribuir função social é o exemplo típico da uso capião extraordinária que eu projetei no artigo 1238. O sujeito está lá por 15 anos, sem interrupção nem oposição, ele possui como ser um imóvel e pode ser simplesmente em caráter especulativo. Vou dar um exemplo. Imaginem que tem um terreno abandonado aqui no centro de Belém, né? Então, eu fui lá nesse terreno, eu cerquei esse terreno, coloquei um muro, eu fui na prefeitura, eu passei o IPTU para o meu nome, eu liguei a luz desse imóvel, eu tenho lá uma pequena construção que eu não uso para nada, é só para quando eu vou lá, para ter uma luz, entendeu? Eu botei um segurança lá e eu não tenho atividade, nem estacionamento eu fiz para aquele lugar, e eu não moro lá, entendeu? Então, o imóvel não cumpre função social. É nessa lógica, né, que a uso capião extraordinária meio que se manifesta. É bem difícil você encontrar esse aspecto, né? Normalmente, quando se dá uso capião, é pelo prazo de 10 anos, né, ainda que seja extraordinária, porque o sujeito está lá, ele realizou obras, ele tem alguma coisa de caráter produtivo, né? Tudo bem? Não sei se eu me fiz entender pelo exemplo, né? Um exemplo bem extremo. Bom, eu vou encerrar a nossa terceira gravação.